onde a lógica é invertida. Para o conteúdo dar certo, eu falo do interesse das pessoas e não do meu interesse. Eu tento colocar o meu interesse dentro do interesse das pessoas. A lógica para o conteúdo formar uma comunidade é eu abdicar de falar primeiro do que me interessa, exatamente. Então vamos pegar Guaraná, eu não vou ficar falando de refrescância, não vou ficar falando de o sabor natural, e vou começar a fazer humor, quero fazer as pessoas rirem, preciso que elas considerem Guaraná a partir da perspectiva de que Guaraná é quem está oferecendo o riso. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando aqui mais um episódio do Rocket Lab e hoje eu estou tendo um prazer enorme em receber aqui ele que foi um dos fundadores, né, um dos criadores da Snack Content. Tá aqui a convite da Patrícia, a pessoa que estreou, né, Vitor, nosso podcast aqui, e ele hoje assume como CEO da companhia. Tem uma trajetória incrível aí, né, de fato, inaugurando a VML aqui no Brasil, assumindo ali um tempo atrás como VP de criação e saiu ali junto com o Nelsinho, sócio dele, para fundar a Snack Content, né? Não vou falar o que é a Snack aqui, eu acho que é muito melhor ouvir dele a estrutura. Então, Vitor, seja muito bem-vindo ao podcast. Estamos aqui muito felizes por ter você aqui, tá? Eu que agradeço, Pedro, um enorme prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história e conversar, né, trocar ideia. Espero que você fale também, não só eu. Não, com certeza, com certeza. E, cara, pra gente começar esse papo, como de costume, né, eu até falo que pra mim é muito fácil falar sobre sua trajetória, porque a gente já vem trocando ideia já tem um tempo, a gente já vem acompanhando sua trajetória tem um tempo, mas, se apresente pra turma, conta um pouco dessa história fantástica, né, que foi desde ali do momento onde vocês inauguram a VML aqui no Brasil, depois vocês saem da VML para poder fundar a Snack, né? E a própria história da Snack, que eu acho que ela é fantástica muito pelo conceito que vocês trazem como modelo de negócio, né? Então, ajudar marcas a pensarem e agirem como creators. Então, conta pra gente um pouco sobre a história aí de toda essa aventura que vocês estão vivendo. Legal, olha, eu sem nenhuma modéstia, eu acho que tem uma história bacana aqui para contar, até com algumas curiosidades sobre a nossa gênese, porque eu e o Nelsinho, a gente se conheceu na Energy, que pertencia ao grupo Nilcon, que era comandado pelo Roberto Justo, em 2008. Foi no momento em que a Energy se fundiu com a área digital da Yang e a gente passou a trabalhar junto, né? Só dando um passinho um pouco mais atrás, antes de se chamar Energy, se chamava 10 Brasil, que era a extensão de uma agência que eu havia criado com outros sócios lá do Sul, a 10 Propaganda, que a gente trouxe para dentro do grupo Nilcon. Mas a nossa história começa quando eu e Nelsinho começamos a criar junto, o Nelsinho como diretor de criação digital e eu como vice-presidente de criação. E a gente começou a pegar um monte de briefings que eram para ser filmes de 30 e transformar em campanhas de conteúdo no YouTube, quando ninguém estava prestando atenção no YouTube para isso. O YouTube era um lugar meio de curiosidade, de gatinho tocando piano, de pegadinha, de gente escorregando, aquela coisa toda. Não havia ainda nem pre-roll. E eu estou falando lá de 2008, quando a gente começou a fazer coisas como campanha para lançar o Hotéis.com no Brasil, com uma série de conteúdos com o Ricardo Freire, que foi o Desempacotando Nova York, depois teve Desempacotando Rio. E a gente foi fazendo uma atrás da outra, testando as coisas, vendo como é que a coisa se dava lá dentro do YouTube, né? Até que, no ano de 2011,
nos caiu um briefing de um absorvente para adolescentes, da marca Sim, que é da Santer, ainda é um Santer Celulose, ainda é um produto que existe, e eles queriam fazer uma promoção, queriam fazer alguma coisa grande, nos falaram em a gente contratar uma celebridade. Para encurtar um pouco a história, a gente, na época, convenceu eles a contratar a Miley Cyrus. Por quê? Porque ela estava deixando de ser a Hannah Montana, né, para virar uma cantora né, solo, e isso tinha muito a ver com a mensagem que a gente queria passar para as meninas, e tinha tudo a ver com a ideia para o absorvente. Só que a gente disse para o cliente, olha, não é na Globo que você tem que botar isso, não é no SBT, as tuas meninas não estão mais na Capricho, não estão mais vendo novela, elas estão no YouTube, porque o YouTube é tudo isso para elas, é a rádio, é a TV, é a Capricho, é tudo, é lá que tem que estar. Para dar mais consistência para isso, a gente fez uma pesquisa, aquela focus group, e foi um massacre, assim, todas disseram que tinha que ser no YouTube, mas tinha mais um desafio ainda. Não era ir para Los Angeles gravar com ela e fazer um filmão, assim, aquele filmão de promoção. A gente convenceu eles que tinham que ser 16 vídeos gravados, assim, na linguagem da plataforma, numa diária, para a gente lançar isso ao longo do tempo da promoção. E lá fomos nós, eu e o Nelson, para Los Angeles, passar uma diária com a Miley. E aí, cara, primeiro a gente teve que explicar tudo, né, e ela entendeu rápido, porque ela também já estava um pouco nesse mundo, né? Uhum. E aí a gente gravou numa diária, ela num canto dançando Rebolation, ela no outro canto dizendo que ela ia vir para o Brasil, que ela precisava saber os signos dos meninos do Brasil, bem aquela coisa adolescente mesmo. Gravamos ela fazendo embaixadinha, gravamos ela para um vídeo interativo, ela segurando a camiseta de todos os times da Série A do Brasileirão, até Atlético Goianense, ela pegou a camiseta. E a promoção se chamava Festa no Brasil, porque ela tinha o grande hit dela, Party in USA, né? E a gente fez essa tradução porque ela ia vir para uma festa do Brasil, essa era a brincadeira toda lá. E um dos vídeos era com o paparazzo dela, oficial. A gente nem sabia que as grandes celebrities em LA têm os seus próprios paparazzos, os caras que são especializados naquela pessoa. E ela pediu para ele, tá? Ele é brasileiro, e ele participou lá cantando Festa no Brasil com ela. Depois, quem quiser vai poder ver esse vídeo, ainda está no YouTube. E aconteceu o seguinte, a gente gravou, ficou super satisfeito com o que aconteceu. Você sabe, tem um fuso horário, Los Angeles é 4 horas antes, a gente foi dormir e a gente acordou no outro dia, né, já era meio-dia no Brasil, etc e tal, e o nosso telefone estava lotado de mensagens, todo mundo atrás da gente, dizendo, vocês são loucos, acabou a campanha, o paparazzo vazou o vídeo na internet, está na capa do Globo.com, já tem 500 mil views no vídeo dele. O cara tinha vazado mesmo, ele tinha um canal chamado Hollywood TV, e vazou o vídeo. E aí, num primeiro momento, eu e o Nelson olhamos aquilo, ficamos meio paralisados, aquele momento que tu não sabe o que vai fazer, né? Daí a gente disse assim, caralho, velho, tá todo mundo errado, nós que estamos certo, a campanha começou com PR grátis, o que mais que eles querem? Esse jogo mudou, não é mais o jogo de você fica fazendo um artesanato lá em audiovisual para depois botar no ar. Gravou, tá no ar. É isso, porque a gente ainda tem mais Genial. O segundo, o terceiro, o quarto. Cara, isso aqui que é o futuro da publicidade, isso aqui que é o futuro da comunicação das marcas. A gente mudou tudo, o mindset é outro. Você ter 500 mil views na capa do Globo, na capa do Globo.com sem pagar, o que é melhor para uma marca? Para começar mídia espontânea, né? Poxa, é o que todo mundo sempre quis na vida, né? Então a gente sentiu que ali tinha uma coisa muito forte, né? E aí, isso foi 2011, a gente começou a pensar em modelos de negócio para sair, para ver como é que a gente ia fazer isso.
ficamos nos amarrando um pouco, é difícil mudar de vida, lançar alguma coisa, todo mundo sempre dá aquele medo, né? Mas em 2013 a gente saiu daí, já era VML nesse momento, a gente saiu da VML para fundar a Snack. E quando a gente saiu para fundar a Snack, a gente tinha como inspiração e modelo de negócio o que já estava acontecendo nos Estados Unidos, que era naquela época que estava muito em alta, que eram as multi-channel networks, né? A Maker Studios, a Fullscreen, que eram gigantes que agregavam canais, tinham uma homologação do YouTube, né? E iam botando canais e iam prestando serviços para esses canais. E estavam saindo negócios imensos com essas redes. A Maker tinha sido vendida para Disney e tudo mais, e a gente saiu, nossa primeira intenção, a gente já conhecia uma galera que estava fazendo canais aqui e ali, a nossa primeira intenção foi ser uma MCN, mas quando saímos, a gente pensou que ia levar consigo o prestígio que tinha de pessoas que faziam muitos projetos no YouTube. Batemos na porta do YouTube para tentar a homologação, né? E o YouTube disse, olha, vocês não podem ainda ganhar essa homologação, a gente não sabe se vocês vão saber lidar com tudo isso, vocês vão fazendo aí canais e a gente vê depois se dá essa homologação para vocês. E aí quase acabou a Snack nesse momento, quase acabou mesmo a Snack. Mas tu vê que algumas sortes vêm fantasiadas de azar, né? Isso foi muito bom para nós, por quê? Porque nos forçou a começar a ser produtor de canais. A gente foi, então, criar nossos próprios originais, ainda uma tentativa de ser uma espécie de TV a cabo do YouTube, ou melhor, assim, uma Globosat do YouTube, né? Assim como o Globosat tem GNT, tem o Sport TV, tem o Multishow, a gente também começou a criar as nossas próprias propriedades intelectuais, com creators famosos ou não, e fomos lançando isso, e tivemos muitos sucessos, né? A gente lançou o Amigo Gringo, que virou um canal super importante, existe ainda até hoje, o Vendi Meu Sofá com a Pugliese, teve Ilha de Barbados, teve uma porrada, né? E muitos, assim, passando dos milhões de inscritos, né? Com grandes nomes também, né, do mercado. Grandes nomes, sim, a gente produzia o nosso canal, que tinha um coletivo de meninas que todas depois estouraram, né? E foi super importante para nós, enfim. Mas esse é um jogo difícil, o jogo de ser publisher, né? E lá pelo meio do ano, acho que foi de 2015, por aí, uma marca nos procurou, através de uma amiga também do mercado publicitário, a TT Pacheco, para a gente fazer o canal dela. A marca era a Pampili, que é uma marca de calçados para meninas, né, do interior do estado, de São Paulo, de Birigui, e eles estavam enfrentando uma dificuldade na época, que era a seguinte: eles precisavam se comunicar com as meninas, e de novo, as meninas não estão mais no Cartoon Network, no Nickelodeon, ou estão, mas numa pequena quantidade comparado com o que você tem elas nas redes, né? E fora todas as restrições para conversar com crianças e tudo mais. E a gente criou para a Pampili o Mundo da Menina, que era um canal de YouTube de meninas makers, que ensinava a fazer uma borboletinha, um origami, enfeitar uma saia, etc e tal. E o negócio explodiu. 3 milhões de inscritos, 20 milhões de views orgânicos, assim, virou um negócio super importante para a marca. E como é que a gente fez isso? Poxa, a gente pegou toda a nossa expertise de fazendo canais próprios, né, as nossas IPs, e empregamos as boas práticas no canal, fazendo com a lógica de conteúdo, não com a lógica de publicidade. E a gente viu e disse, caramba, aqui tem um negócio muito importante que pouca gente está fazendo, né, que não é tão simples assim de fazer, que a gente pode aproveitar. E mais ou menos nesse momento a gente começou aos poucos a sair dos canais originais e começamos a nos dirigir para as marcas. Até que, bom, depois de Pampili veio L'Oréal, etc. Até que veio o Guaraná. E aí foi fantástico de vocês, né? E aí foi a segunda virada, porque com Guaraná a gente
teve mais visibilidade ainda com o case de Guaraná, e aí vieram uma série de outras marcas, né? Hoje a Snack está aí fazendo conteúdo para mais de 25 marcas always on. Cara, assim, sensacional. Eu conheci ali pela Patrícia, né, mas acabei virando ali um fã da estrutura de vocês e da maneira como vocês se posicionam no mercado, né? Pô, você falou ali no começo sobre mídia espontânea, que foi o case da Miley Cyrus, né? E, cara, tem um outro case que até é brasileiro, não sei se você conhece aquele aromatizante, não sei se chama isso, né? Fricô de banheiro e tal. E ele é um sprayzinho que melhora o odor, né, do banheiro. E, cara, eles se inscreveram no Shark Tank, que é o brasileiro, né, e aí ele foi aprovado, o produto era fantástico, ele foi lá pros Sharks, né, e apresentou o produto, ele conseguiu, se eu não me engano, 3 dos 4 Sharks lá investindo no negócio, querer entrar. E aí, quando fez a proposta, ele falou assim, não vim aqui atrás de investimento, muito obrigado. E saiu. E aí a galera ficou em choque, né? Assim, a repercussão disso. E aí depois ele foi trazer, que ele falou assim, cara, eu só entrei no Shark por conta da mídia espontânea. Assim, agora eu vendo muito mais, porque toda uma quantidade muito grande de pessoas agora conhecem o meu produto. Então, assim, não foi ali para eu vender um pedaço do meu negócio, eu precisava de ganhar alcance, eu precisava de ganhar voz, né? E o Shark Tank me deu isso. E aí foi, pô, todo mundo no episódio, né? Ficou assim, cara, ele é louco, como assim? Pô, os Sharks querem entrar, mas foi friamente calculado para que, de fato, ele tenha essa mídia espontânea, né? Então, só foi no fundo, ele foi fazer conteúdo, né? Exato, é isso. E até quando a gente fala, Vitor, sobre... a gente começou a falar da história ali da pré-snack, né? Antes nem existia snack, mas das suas experiências. E qual que é um ponto, né, que eu acho que é fundamental e eu quero saber sua opinião sobre isso? O tanto que o mercado publicitário, como um todo, ele vem mudando, ele vem se adaptando, né? E, cara, qual que é a sua visão sobre o mercado publicitário de antigamente? Então a gente está falando ali de 2010, 2013, para o que a gente está vivendo hoje, principalmente quando a gente fala aí da economia da criação, né? Boa, esse é um papo bom e bem complexo, porque ele tem muitas áreas, né? Mas eu queria começar falando de uma, assim, porque quem acompanhou trabalhando dentro das agências de publicidade a chegada do digital, pode ver bem fácil, assim, as fases que tivemos, né? No início, o digital era um pouco assim o que você fazia de traquitana, né? O tweet que dispara a vending machine, e que era um negócio que era praticamente para ser de propósito um pouco complicado, assim, engenhoso, né? A gente viu que depois teve um fascínio pela mídia de performance, né? Porque isso também chegou revolucionando tudo praticamente e era um conhecimento, e ainda eu acho, um pouco de poucas pessoas, né? Assim, no sentido de que ele não é tão fácil pelas suas nomenclaturas, pelo seu entendimento de tamanha complexidade, né? Mas sempre faltou um pouco do aspecto de criação também na história da performance, tanto é que não era um troço tão sedutor para a turma da criação trabalhar exatamente com a mídia de performance, né? Mas eu acho que daí se ficou sempre falando numa contraposição entre o que era a propaganda ou a publicidade tradicional versus a propaganda digital, né, ou a publicidade digital, e pouco se falou de um aspecto que eu acho que é a grande mudança, que é a questão da linguagem, porque a linguagem publicitária, tanto na mídia de performance quanto num filme de 30, ela reserva semelhanças, que é o quê? Que é o momento quando você compra um espaço, né, você interrompe alguma coisa para falar de si de alguma maneira, seja ela de uma forma direta ou de entretenimento, mas existe uma linguagem muito reconhecível do que seja uma linguagem publicitária. É alguém querendo te vender alguma coisa, ou mais explícito ou mais disfarçado.
E essa, para mim, é uma mudança muito grande quando a gente faz essa contraposição do que é hoje o conteúdo versus publicidade, é que eu acho que a publicidade perdeu eficiência também através da linguagem, não foi só a distribuição. Hoje, você quando liga a televisão, você sente um pouco que o que você está vendo num break de 30 é um pouco anacrônico. Total. É um pouco de estranha essa maneira de ser tão hard sell, de falar assim, né? A gente parece que decodificou uma coisa que para nós passava um pouco desapercebido, de que aquele espaço tinha sido comprado para nos malhar, para nos vender, e que naquilo ali vale qualquer tipo de exagero, de absurdo, de superlativo, né? E de uma hora para outra, a gente começou a consumir uma quantidade maior de conteúdo, com uma produção não tão esmerada, né, uma produção mais cotidiana, e isso começou a nos influenciar mais. Exato. E, portanto, a gente começou a fazer um contraponto com a linguagem publicitária que era altamente estetizada para nos convencer de alguma coisa. Então, o que começou a entrar em choque, eu acho, e começou a perder eficiência, ainda é eficiente, obviamente, não vamos também aqui puxar demais a sardinha para o nosso lado, ainda é muito eficiente a publicidade tradicional, mas ela perdeu esse posto de quase que única forma de você falar, de vender, de colocar o seu produto, de fazer as pessoas se relacionarem com ele. E aí o conteúdo ele entrou de uma maneira onde a lógica é invertida. Para o conteúdo dar certo, eu falo do interesse das pessoas e não do meu interesse. Eu tento colocar o meu interesse dentro do interesse das pessoas. A lógica para o conteúdo formar uma comunidade é eu abdicar de falar primeiro do que me interessa, exatamente. Então vamos pegar Guaraná, eu não vou ficar falando de refrescância, não vou ficar falando de o sabor natural, e vou começar a fazer humor, quero fazer as pessoas rirem. Preciso que elas considerem Guaraná a partir da perspectiva de que Guaraná é quem está oferecendo o riso, né? Então é uma lógica completamente diferente, porque o interesse está na comunidade, não está exatamente partindo de mim. Então, pegando o exemplo também, outro da casa de Magalu, quando você vai fazer um live hack, ok, você quer mostrar o produto, né? Mas você quer também oferecer alguma coisa, oferecer exatamente um conteúdo que seja útil para as pessoas. Então, vou ensinar a fazer o bolo na caneca, vou aproveitar para vender a caneca. Vou ensinar como é que põe as roupas num varal, mais roupas num varal pequeno, vou aproveitar para vender o varal. E assim por diante. Então, essa transformação ela não é pequena. E tanto ela não é pequena que ela é difícil para as marcas. Porque para a marca abdicar do discurso de falar de si, de tudo que ela tem para falar, e toda marca tem muito para falar do discurso do interesse da comunidade, é um shift que não é pequeno, é um shift grande. Então, para mim, só resumindo, desculpe como eu engatei falar aqui e não parei mais. Cara, esse é o objetivo, você tá em casa, que é uma aula que eu tô tendo aqui, tá sendo nenhum podcast, pô. Então, eu acho que é isso, se fala muito do digital como distribuição, né, como eficiência, né, mas pouco se fala, eu acho, que nessa mudança de linguagem, né, na perda de eficiência na linguagem publicitária. Eu acho que você foi cirúrgico nesse ponto, Vitor, porque nós, como boomer aqui, que somos relativamente novos de mercado, né? Então, putz, eu sou um cara que formei em engenharia e caí de paraquedas dentro do marketing e agora eu tô desbravando, eu tô muito do intuito desse podcast, né? De fato, para eu ter aula com várias pessoas e que essas várias pessoas possam ensinar também quem está ouvindo a gente aqui. E até nessa sede minha, né, de querer entender quais são esses próximos, eu nem chamo de onda, porque isso está tão batido, mas esses próximos movimentos de mercado, quando a gente fala de dentro do marketing, né? E quando a gente olha sobre um espectro aqui da Creator Economy, né? Um paralelo que eu li uma vez, eu vi um vídeo, na verdade, sobre esse case, que antigamente, bem antigamente mesmo, né? Quando
a gente não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto poder tecnológico nas mãos e toda essa prisão, né, da atenção, essa luta por atenção ali dentro dos celulares. E aí o mundo ele era muito mais assim, a alta tecnologia estava nas grandes telas de cinema, que era aqueles filmes com uma mega produção, que hollywoodiano, e as pessoas naquela época, o que era o fascínio delas era de fato ir ao cinema para poder ver aquelas mega produções. Então fazia sentido naquela época você gastar com essas mega produções, porque, cara, ali naquele momento estava fazendo sentido. Só que quando a gente traz isso para dentro da nossa realidade de hoje, um ponto que eu vejo muitas marcas de certa forma pecarem é tentar adotar esse modelo de mega produção que fazia sentido lá atrás para a publicidade de hoje em dia, sendo que não conecta mais, né? Então, assim, hoje a gente tem uma acessibilidade ali, de fato, a uma conexão, uma comunidade tão grande, porque o que conecta as pessoas hoje são conteúdos simples, são conteúdos ali que tem erros de gravação, tem erros de fala, tem um cenário que não é tão bem trabalhado assim, mas que é real. Então, a realidade, hoje o que engaja, né, é a realidade. E aí, você vê ali um Swift muito grande de grandes marcas como sei lá, Nike, Adidas, tentando trazer esse novo modelo para dentro da realidade, que não é mais uma superprodução, né? Então, pegando esse parêntese, né, que a gente abre aqui, é de fato onde eu falo que, o conteúdo, e aí, eu sinto isso muito na pele por ser uma empresa especialista em mídia de performance, passar para os nossos clientes, passar para a estrutura dos nossos clientes, que, cara, não é a performance que vai te dar o resultado, somente a performance que vai te dar o resultado, não é somente o conteúdo que vai te dar o resultado. É a união entre as duas, né? Então, quando você começa a, de fato... Porque, assim, uma analogia muito legal que eu faço, né, que eu brinco com a turma aqui, é que, cara, hoje a Boomer nada mais é do que uma impulsionadora de conteúdo, uma impulsionadora empresarial. Então, se a empresa tem um conteúdo legal, se ela tem uma estrutura legal, eu vou impulsionar essa estrutura. Se ela tem um conteúdo ruim, uma estrutura não tão boa, eu também vou impulsionar isso, só que negativamente. Então, assim, por isso que é muito interessante ter sempre no radar, né, esse paralelo de que, cara, isso é um elo. Então, principalmente nesse momento que a gente vive agora, de cada vez mais a gente precisar, e aí a gente vai entrar nesse tema aqui, mas cada vez mais as marcas, elas se portarem como comunidade, como criar ali, de fato, o que está em torno. E aí que a gente fala de uma porrada de assunto. Então a gente fala que first party data, que agora a era dos cookies, ela tá chegando ao fim, então as marcas vão precisar ainda mais entender... Ainda mais de comunidade, né? Exatamente, de comunidade, porque ela não vai ter acesso mais a essa quantidade de dados que a gente tem aí do público, né? E é isso até a provocação que eu trago, eu quero saber de você, que, você acabou já dando esse gostinho pra gente, mas quando saber quando é um conteúdo e quando saber que aquela ação, aquela campanha é uma publicidade estendida, né? Boa, eu tenho uma definição bem simples para isso, né? Que conteúdo é o que não é publicidade, é o que você faz de interesse da comunidade e não de interesse imediato do anunciante. Mas para dar mais contornos para isso, eu acho legal falar um pouco da nossa experiência e coisas que a gente observa. Inclusive, a gente deu muito curso sobre isso e nos ajudou esses cursos que a gente deu dentro da Perestroika durante 2 anos. A gente rodou o Brasil, eu e Nelsinho fazendo isso. Primeiro curso que eu fiz online foi na Perestroika, animal a estrutura. Não sei nem se ainda existe, né? Existe, sim. É de uma turma que eu conheço lá do Sul também, e foi muito legal, porque quando você vai dar aula, todo mundo sabe, não é um clichê, mas é verdade, né? Você aprende quando dá aula, né? Porque você tem que estruturar o que você tinha como conhecimento disperso numa didática, e isso faz você refletir sobre o que você sabia, e isso acaba se transformando num material que, dá uma sustentação teórica para o que a gente faz. E uma das coisas que a gente começou a mostrar
para os clientes e para as pessoas que começavam a trabalhar com a gente, de que quando começa essa história de ver vídeo em rede social, começa a vir um monte de novas linguagens junto, de novos gêneros. Então, assim, a gente tem uma brincadeira lá interna que a gente diz assim, ninguém vai no cinema para ver um programa de auditório. Você não vai para ver o programa do Hulk, o Caldeirão do Hulk, no IMAX, porque não faz sentido. Né? O cinema trouxe o thriller, o faroeste, a comédia romântica, são gêneros do cinema. Quando veio a TV, ela veio com a novela, com o seriado, outro esquema, tudo para preencher grade de uma maneira um pouco mais barata, produzir serial. Só que quando chegou YouTube, e agora a gente já está na geração TikTok, etc. tal, esse negócio virou uma loucura porque ele desafiou até aquilo que a gente tinha como gênero de audiovisual. Ou seja, você tem um vídeo de Estude Comigo, que é uma pessoa, né, com um caderno aberto na frente de um computador, não fazendo nada, mas te fazendo companhia para você estudar. E tem milhões de vídeos assim dentro do YouTube. Isso não estava catalogado como uma peça de audiovisual possível, entende? É um negócio que desafia um pouco a lógica do que se conhecia no século XX e, portanto, dificulta o entendimento até como é que uma marca pode aproveitar isso, como uma marca de ensino pode aproveitar esse gênero, entendeu? Exato. Mas se você pensar, você vai conseguir enxergar dentro desses formatos de linguagem nativa como a marca tem que se portar e esquecer a velha publicidade. Então você vai ter dentro de outros gêneros que eu falei, Estude Comigo, mas você tem o ASMR, né, que é um troço que é, poxa, é um negócio imenso, não para de crescer, que também não estava catalogado como audiovisual. E, de repente, tem marcas que podem se beneficiar de muito disso, trazendo ou produzindo coisas que alguma pessoa com menos dinheiro para produção não teria como fazer, ou reunindo pessoas, etc. e tal. E aí você começa a entender que essa multiplicidade de linguagens cria uma série de oportunidades para marcas se elas estiverem realmente dispostas a fazerem o conteúdo social. Uhum. Se elas abdicarem daquele negócio que era publicidade, que é você contar um tananana, pum, pum, né? Que tem uma certa cantilena aí que é meio repetida da publicidade, que quando você vai para o social, sabe, pode ser 1000 coisas assim diferentes. Agora no TikTok, então você já tem os formatos só do TikTok, né? Você tem uma série de coisas que é só brincadeiras de transição que não existiam antes, né? Porque não existia a ferramenta do TikTok como tal. Você fazer uma transição era um perrengue, né? Você tinha que ter um super editor, etc e tal, e hoje é uma das brincadeiras, né? Então, quando você vai fazer conteúdo social, não é simplesmente também só a questão editorial do sentido de qual vai ser o conteúdo intrínseco, né, a parte dura do conteúdo, né, do que vamos falar, mas é também respirar os gêneros nativos, abraçar eles por inteiro, não superestetizá-los, fazer como se fosse um creator, né, para que a marca seja consumida como tal. A gente brinca também. Guaraná, quando ele está no YouTube, se a pretensão dele for concorrer com Coca-Cola, é uma pretensão muito pequena, vamos combinar. Uhum. Não estou desmerecendo a Coca-Cola, mas se ele está no YouTube e ele é um canal de humor, ele está ali para concorrer com Porta dos Fundos. Sim, sim, total. Então ele tem que ser humor de verdade. Ninguém vai pegar e dizer assim, puxa, essa piada é fraca, né? Mas também Guaraná, né? É um canal de marca, eles não podem fazer um conteúdo tão legal quanto nunca. Não tem esse perdão. Na rede não tem esse perdão. Então, isso que a gente tenta levar para os nossos clientes, que eles têm que pensar e agir como um creator, como um real creator, porque isso que é o jogo, é isso que vai formar a comunidade. Claro, você não vai poder, como certos canais, ficar falando palavrão, fazendo uso de direito autoral, que é mais flexível para quem é um creator, e uma série de outras coisas. Mas você compensa isso com outros elementos. Uhum. Né? Voltando para Guaraná. Total.
até uma provocação que eu faço, e enfim, né, entender. Na sua visão, Vitor, você acha que, cara, esse não entendimento, essa não aderência das empresas com essa mentalidade está associado à ignorância ou ao ego? Olha, eu vou te dizer que não dá para fazer uma generalização. A gente não pode esquecer que o YouTube, ele é de 96, se não me engano. Não, 2006, desculpe, 96. É tudo muito recente, né? O tempo está passando rápido para todo mundo e a gente já está dando as redes aí como se elas sempre existissem, mas a verdade é que a publicidade, sei lá, tem 150 anos como tal, né? Todo mundo meio que cresceu nesse ambiente, mesmo os não publicitários. Então, ninguém, a gente também brinca, ninguém vai se incomodar, ter que dar um relatório de muita explicação se fez uma campanha e botou tudo na Globo, entendeu? Mas se você vai fazer conteúdo, você ainda tem que dar muita explicação, né? Uhum. Então, eu acho que existe, como em qualquer outro mercado, as marcas que estão na vanguarda, que entenderam que o nome do jogo é ser always on, é você estar ali conversando o tempo inteiro, até porque estamos falando aqui com cara de performance, né? A gente tem ouvido tanto dos clientes quanto das plataformas de que quando você é always on e você depois pega isso para alguns materiais desses para impulsionar, você vai ter uma performance melhor, né? Total. Você está fazendo aí um colchão para que a sua mídia de performance funcione melhor, mas isso ainda é um discurso que não sensibiliza todos. Às vezes, uma marca acaba entendendo isso pela força da necessidade, como eu falei para a Pampili, como foi o caso lá da Miley Cyrus. Você vê que seu público já está lá, e aí você não tem muito o que fazer. Se o seu público é geração Z, você meio que não tem escolha, né? Mas ainda há muita resistência, ainda há muito caminho para fazer. A gente está fazendo 10 anos esse ano, né? Uhum. E no nosso primeiro ano, por sorte, já tinha Porta dos Fundos, que é de 2012, para explicar o que era um canal, né? Uhum. Então ainda há um letramento para ser feito, né? Ainda há que convencer muita gente, apesar dos números superlativos, apesar dos grandes cases, apesar de a gente estar melhorando a cada ano, mas eu acho que ainda mal começamos, né? Porque concordo, eu assino embaixo nessa questão, até por... Eu acredito muito no poder do creator como marca, né? Eu sou fã e eu falo 1, 2, 3 vezes uma frase que eu ouvi uma vez do Jean Martinez, da Winning, que eu acredito seja parceiro de vocês também, que são as marcas que não virarem creators vão competir em desvantagem dos creators que viraram marcas, né? E isso para mim é tão genial, cara, que na prática a gente está vendo isso acontecer, né? Então, pô, a nível global, uma Rihanna da vida lançando uma marca própria com valuation já de bilhões, pô, vários artistas, né, ali internacionais se atentando para comprar ali de fato e lançar suas próprias marcas. Quando a gente olha aqui para o Brasil, né, pô, tem essa parte de essa media for equity, né? Essa parte do creator vir como um empreendedor, ele se tornar um empreendedor, vem tomando o cenário, né? Em várias pautas, em várias discussões, com vários cases também, né? Pô, aqui a gente tem vários, tem a WePin, que também é um case, que de fato mostra o poder que comunidades elas possuem, né? E as marcas olharem para isso, eu acho que o primeiro ponto, e para mim é quase que um crime, né? E eu já tive alguns contatos de marcas que passaram por isso, que é tentar lapidar a voz do creator para que, de fato, faça com que passe a mensagem, mas do jeito que a marca quer e não do jeito que o creator ele se comunica, né? Então, você tira ali o poder de fato desse creator quando você fala, você não pode falar isso, nem isso, nem isso. Então, pô, assim, ele cresceu a comunidade dele em cima dessa comunicação. Pô, por que a marca vai chegar? Então, assim,
isso faz com que a marca não consiga fazer esse buzz que você falou, né? De fato, não, ele mudou, mas é porque ele está fazendo publi, então publi nem vou, não vou me relacionar com essa publi aqui. Então, sobre esse aspecto, né? Eu acho que se faz muito importante até em nível de performance. Pô, quando a gente vai comunicar aí, um dos erros mais constantes que a gente vê quando a gente entra para dentro da empresa e tem ali um primeiro diagnóstico, a empresa ela fala duas línguas. Então, quando a gente fala dentro de uma estrutura orgânica, ela tem toda uma linha editorial de conteúdo, com uma comunicação com tom de voz, e aí quando a gente olha para a parte de performance, ela está comunicando outra coisa, num outro time, com outra pegada, e se você está criando assim, um embate dentro da cabeça do consumidor, que faz com que a credibilidade da marca ela se esvaia, né? Então, ela deixa de existir. E até sobre esse espectro, né, que eu comentei, e aí, pô, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber, cara, na sua opinião, né, o que é Creator Economy para você, né, assim, sobre a ótica do que vocês estão construindo na Snack e até pelo background que você vem colecionando aí dentro da sua jornada. Olha, eu tive na VidCon agora há pouco, o VidCon lá em Los Angeles, em Anaheim, né, e tinha um painel sobre Creator Economy, e o cara começou, parecia um discurso pessimista, porque ele estava mostrando as projeções que tinham feito para o PIB da economia criativa, né, da Creator Economy, e aí ele mostrou um número um pouco mais abaixo. Daí ele falou assim, não, só é um mercado imenso, tá ok, não precisa ser aquilo que disseram que ia ser. mas eu acho que isso também é interessante, eu estou comentando isso porque eu acho que até o nome é muito bonito de falar e talvez por algum tempo passou como algo que mereceu um pouco dos holofotes, tanto da imprensa especializada quanto um pouco da mídia em geral, porque é bonito falar de Creator Economy e tudo sexy, que ela representa. Né? É muito sexy, etc e tal. Mas eu acho que a gente tem que passar um pouco simplesmente dessa casca que não deixa de ser interessante, é bom que seja sexy, mas ver que já é algo muito substancial mesmo, né? De tudo que gira e a quantidade de empresas que não são da Creator Economy, mas que já dependem dela, né? Que precisam para realizar suas performances estarem plugadas, né, na Creator Economy, né? E se você pensar também na quantidade de empregos que isso já gera também, e empregos qualificados, né? Total. Também já é um negócio muito impressionante. Creator passou a ser uma profissão, é uma nova profissão, né? Assim, pô. Você sabe que quando a Snack começou, em 2013, a gente já tinha lá a Tubular, a gente usa muito a Tubular como ferramenta, e existiam na época 280 mil criadores de conteúdo no YouTube naquela época. Uhum. E essa medição era de pessoas que tinham um canal acima de 10 mil inscritos, tá? E que postavam com frequência. Agora, com a soma das plataformas, nós estamos passando mais de 3 milhões de pessoas. Caraca. Produzindo conteúdo regularmente no Brasil. Se você for pegar, sei lá, contabilistas no Brasil, sei lá, o que pode ter, 600 mil, se tiver tanto. Então, nós estamos falando de uma categoria profissional hoje imensa. E uma categoria profissional de alta sofisticação, né? E quando você fala de produzir conteúdo, você está falando, de muita coisa. Você está falando de alguém que também é um administrador, porque nem todos têm um back-office para lhe sustentar, para lhe prestar esse serviço. Você está falando de pessoas que sabem ler dados, né, porque leem no mínimo o seu analytics para produzir o seu conteúdo. Você está falando de pessoas que, de alguma maneira, passaram a entender de iluminação, de edição, de captação, né, e nós não estamos ainda falando do conteúdo em si, né, que essa pessoa teve que se desenvolver. Redação, né?
E é algo que é muito legal e bonito de ver, porque essa indústria ela está ainda muito no início e ela está se sofisticando e ela ainda vai ter uma contribuição ainda maior, porque vão ter uma parte, como eu falei no início aqui, uma parte da economia vai depender dessa indústria para escoar os seus produtos, para fazer as suas vendas, realizar os seus resultados. Uhum. Exato. E um ponto muito legal que eu pego como gancho nisso, né, é que existe um preconceito hoje no mercado de que estratégias orgânicas, elas são difíceis de serem mensuradas, difíceis de serem previsíveis, e para mim, na minha opinião, isso cai por terra, né? Porque a partir do momento que você consegue enxergar ali no background de uma rede social, ali igual você falou, o analytics ali do seu perfil, saber qual que é começar a entender qual que é o tipo de conteúdo que está engajando mais, qual que é o tipo de conteúdo que está trazendo mais audiência para você, que isso no final do dia se traduz em números, né? Você começa a ter um controle e uma certa previsibilidade, né? Obviamente, tem alguns conteúdos que a concepção natural deles é que seja viral, então é uma coisa que em certo momento, se você acerta ali a comunicação, se você acerta ali de fato aquele conteúdo daquele formato, a ferramenta, é meio que você entra no algoritmo da ferramenta, então, tem alguns pré-requisitos para a ferramenta falar assim, você vai viralizar, cara, você preencheu aqueles pré-requisitos no conteúdo, obviamente esse alcance seu vai ser bizarro, vai ser muito grande, e quando a gente olha sobre essa base de dados a serem analisadas, eu acho que é aí que está o que a gente enxerga aqui como a real oportunidade do digital, né? Porque até sobre um espectro aqui nosso que está... A gente tem uma parte de growth artístico que a gente chama, né? Que, hoje a gente tem uma estrutura nossa que a gente roda na Europa e nos Estados Unidos, a gente pega alguns grandes DJs ali do cenário da música eletrônica e a gente expande a audiência deles, né? Então, procuram a gente para, quero expandir minha audiência para o norte da Europa ou para algum outro país. Mas, por mais que a gente tenha esse apelo e aí também no final do dia isso se traduz a dados, quando a gente fala aqui principalmente de performance em vendas, né, uma provocação que eu faço ali com os empresários que eu tenho a oportunidade de poder conversar sobre isso, é um viés de mercado dos empresários sempre olharem assim, cara, eu preciso estar no digital, eu preciso de performance para vender, tenho que vender mais, eu tenho que vender mais. Só que você vender mais, você garante o crescimento da sua empresa no próximo mês. Se você começa a olhar sobre uma visão de dados, de você entender seu público, você começa a falar do crescimento da sua empresa em 5 anos, em 10 anos. Porque se você vai acompanhar as tendências de mercado, você vai acompanhar o que de fato é um ponto que você trouxe aqui, cirúrgico, né? Você de fato saber o que seu público quer consumir e a forma que ele quer consumir aquilo lá. E aí você não está mais vendendo o seu produto, mas você está gerando interesse de compra da audiência sobre o seu produto. Então, são maneiras diferentes de você olhar, né? De querer você querer forçar uma venda ali direta e o outro você educar o seu público sobre o benefício que aquele produto seu pode ter no dia a dia deles, e aí ele se sente ali pegando ali a lei da reciprocidade, meio que na obrigação de falar assim, putz, se o Vitor me ensinou aqui que, cara, a água mais gelada é numa garrafa térmica da Stanley, eu vou comprar uma garrafa térmica da Stanley para tomar aquela água gelada que ele me ensinou. Então eu acho que vai muito nessa linha, né? Eu acho que essa cobrança de performance do conteúdo, ela por vezes é equivocada. Não de que não tenha que ter essa cobrança sobre o conteúdo e o conteúdo tem que ficar isolado porque ele precisa ser preservado. Não é isso, mas é um entendimento para que serve o conteúdo e de que maneira você usa. Eu acho que você falou muito bem. Quando você cultiva uma comunidade, você também tem que saber para que você quer ela, né? O que você vai fazer com essa comunidade uma vez que ela existir. Né? E isso eu acho muito importante. Então, por exemplo, no caso de Guaraná, a gente tem várias maneiras de fazer aquilo converter.
Primeiro, que ele é um laboratório de diálogo com esse público, né? Um público Perfeito. que estava fora do espectro de alcance da Guaraná, não de consumo, mas ninguém estava nem aí para Guaraná, assim, né, dessa faixa etária, né? As pessoas estão até deixando de tomar refrigerante como estavam, né? A Guaraná é uma marca centenária, pô, conseguiu se conectar com essa galera, então isso já era interessante como se, mas e aí, e o que mais? Poxa, dessa comunidade já saiu muita coisa, inclusive a gente tem um produto que saiu do quando o Guaraná fez 1 milhão de inscritos no YouTube, a gente lançou o Guaraná Canela, em alusão ao Matheus Canela, que é um dos creators do canal, né? Uhum. E foi uma edição especial de um lote só de latas, teve eleição para ver qual que ia ser a arte da lata e etc. O Canela mesmo fez alguma das artes, e aí foi colocado na aba comunidade do YouTube para vender, e só por lá, e vendeu em 4 horas, assim. Caraca. E depois, e tem muitas dessas latas que vocês encontram no Mercado Livre, aí já vendida a 1.500 cada uma, é verdade. Eu, idiota, tomei todas as minhas e joguei fora. Pô, já tava com sua aposentadoria aí em lata em casa. Mas eu tô dando pequenos exemplos, mas tem cuponagem, tem uma série de coisas. Aí sim você começa, pô, já tem a comunidade, aí sim você consegue explorá-la, mas você começar a querer que exista uma performance no caminho que você está construindo essa comunidade, que você ainda não tem a permissão ainda da comunidade, permissão entre aspas, mas assim, você ainda não conquistou eles o suficiente para começar a oferecer coisas, assim, seria a mesma coisa que você exigir que a Virgínia, quando tinha 100 mil inscritos, sei lá o que, começasse a montar sua loja, não ia ter essa performance. Não é só pelo tamanho que ela ficou, mas também pela reputação de conteúdo que ela colocou, que deixou as pessoas muito à vontade para comprar, né? Exato. Mas assim, aqui, Vitor, falar de Brasil é fácil. Estamos em casa, conhecemos a nossa terra, conhecemos o nosso povo aqui, mas me fala, cara, o desafio de fazer tudo isso que a gente está conversando aqui agora fora do país, né? Eu acho que isso eu acho que é o grande desafio. Aqui a gente tem esse viés de dificuldade, de certa dificuldade também, porque, por exemplo, né, cara, a gente roda festival nosso, a gente rodou um festival agora na Grécia, em Atenas, e, pô, quando a gente desenha ali o roadmap da estratégia que a gente vai rodar ali do evento, né, ali alguns meses antes, cara, foi muito interessante, né, porque obviamente, como os festivais que rodam hoje na Europa, a audiência externa do país que você está fazendo, ela é sempre muito maior do que a interna. Por quê? Porque lá é tudo muito perto, né? E é fácil pessoas viajarem. Então a gente partiu da premissa que, pô, vamos fazer todo o conteúdo aqui que vai a nível de performance em inglês, que obviamente todo mundo vai entender e tal. E a gente viu que não estava tracionando, né? Não estava tendo a performance que a gente queria. E a gente falou assim, putz, cara, mas será que é o jeito o que a gente está escrevendo? Mas, cara, a gente já tinha tido algumas conversas com a turma que morava lá na Grécia. Eles, não, pô, tá, é bem em minha. E aí, no final do dia, cara, a gente foi perceber, dentre vários testes, que tinha um criativo onde ele estava escrito em grego para o público lá. E quando a gente colocou esse criativo no ar, cara, foi unânime a performance que esse criativo ele teve. E aí a gente começou a entender, cara, que... E aí a gente fazendo debriefing, depois que, pô, a festa foi um sucesso, o festival foi um sucesso, conseguimos o sold out. E aí depois, quando a gente foi fazer o debriefing, a gente entendeu que, cara, o fato de os criativos estarem sendo em inglês não estava conectando com o público, porque sabia que era alguma empresa de fora, que era ali, pô, pessoas de fora que estavam organizando um evento lá dentro. Mas que na verdade não era, que a hora que a gente começa a falar a mesma língua que eles se sentem mais acolhidos, eles se sentem mais pertencentes àquele momento, àquele festival, e a taxa de conversão, ela começa a subir então, né? Então isso é uma das experiências que a gente teve aqui, pô, teve várias outras também ali
que a gente aprendeu muito com esse choque de cultura do público de lá. Mas, cara, das experiências que vocês tiveram, né, com a Snack, como que você enxerga nessa questão de cultura, principalmente, assim, quando eu falo de performance, é de certa forma confortável para mim, porque teoricamente o meu apelo no final do dia ele vai ser mais para conversão, para venda. Agora, para se conectar a nível de conteúdo, cara, como que é isso, né? Boa. Olha, vou explicar para quem está nos assistindo, talvez não saiba, a Snack, a partir do ano passado, começou uma expansão internacional. Primeiro a gente entrou em Portugal, e esse ano a gente entrou nos Estados Unidos também e na Itália. E aí disse, pô, mas como é que é essa loucura, fazer conteúdo em outras línguas para fazer comunidades nesses países que têm codificações, né, linguagens, a língua, tudo muito diferente, né? Bom, para explicar um pouco isso, a gente tem uma expressão dentro da Snack que é o nosso mercado ser Silicon Wood. O que a gente quer dizer isso? Nosso mercado, ele é um pouco Vale do Silício, porque a gente lida com dados, né? Dados provenientes de diversas plataformas, mas tem a parte Hollywood também, que é a parte do empoderável, da subjetividade, que são desde os creators, o câmera, o cenário, o figurino, toda essa parte subjetiva de que não há ainda dados, acho que teremos com inteligência artificial em algum momento, mas ainda é uma parte muito subjetiva, né? E a combinação deles é o que faz o conteúdo social performar. E a gente desenvolveu uma metodologia, a gente vem desenvolvendo essa metodologia há 10 anos, né? E a gente, nessas viagens, especialmente para os Estados Unidos, comentando o que a gente faz e mostrando o que a gente faz, a gente começou a ter um retorno de muitas pessoas importantes desses mercados, dizendo, cara, o que vocês fazem exatamente não tem igual aqui, não tem pessoas que produzem, tem pessoas que agenciam talentos, tem produtoras de diversos tipos e gamas, mas assim, exatamente one-stop shop, assim, para marcas, dedicado para as marcas, com uma metodologia não tem como vocês. Isso nos animou muito a fazer, principalmente porque a gente já tinha algumas experiências latino-americanas, já tinha feito coisas no México, já tinha feito coisas na Argentina, então a gente resolveu sair do Brasil. O nosso primeiro case foi o Wells, que é uma rede de farmácia super grande, a maior lá de Portugal, do Grupo Sonai, onde a gente aplicou a nossa metodologia, que essa metodologia é tanto para o planejamento, criação, desenvolvimento dos conteúdos, desenvolvimento da audiência e também a escolha dos talentos. A gente aplicou isso e deu muito certo. Foi um projeto de grande êxito no Instagram, um podcast de uma maternidade assim não edulcorada, né? Uma maternidade realista. E a gente viu, caramba, isso, o que tem que ser local é a produção. A nossa metodologia, ela pode ser aplicada em qualquer lugar, mas a produção, e aí quando eu incluo a produção, roteiristas locais também, que vão trazer o sabor local. Total. Mas essa parte dos dados, eles são mundiais, então a gente se sentiu forte para explorar outros mercados, e tem dado certo agora. A gente está também com um projeto nesse momento na Colômbia, rodando para uma marca da Ambev também, que está indo super bem. Então a gente já botou à prova essa nossa metodologia. Claro, ela não é infalível, mas ela, de certa maneira, vou me contradizer, ela é infalível porque a gente vai aplicando até dar certo. Né? Ela é um test and learning, que também é assim performance, né? Exato. Você vai mexendo até dar certo. A gente fala bastante aqui dentro de casa, cara, que quando perguntam, né, pô, Pedro, o que a Boomer é, né? E aí todo mundo espera uma resposta óbvia de que, cara, somos uma empresa especializada em performance, onde a gente usa os dados para poder, ali, de fato, impulsionar e escalar, ali, as vendas de empresa. Só que aí, cara, uma resposta muito mais condizente, muito mais coerente é que, cara, a Boomer, no final do dia, ela é um grande laboratório. Então, aqui, a gente não tem uma fórmula
secreta, perfeita, que a gente vai aplicar no negócio. Não, cara, a gente testa na velocidade de uma Ferrari a um preço de um Fusca. Então, a gente tem esse viés dentro do nosso DNA, porque, cara, acaba que faz com que a gente adote essa mentalidade de growth, né? Um conceito que é mal empregado hoje dentro de empresas é falar assim, na minha empresa eu tenho um setor de growth, eu tenho uma área de growth. Cara, growth não é uma área, não é uma pessoa, não é um cargo, ele é uma mentalidade, cara, assim, desde o financeiro ao jurídico, cara, você consegue implementar a mentalidade de growth, né, cara, desde servir um café para o seu cliente, cara, você escolheu um bom café, isso é growth, né, então, a gente traz muito esse viés de fato, testar bastante, né, para que, de fato, a gente consiga ali, através dos dados, até porque no final do dia, cara, a Boomer é composta hoje por uns 92, 95% de engenheiro, então, cara, o que a gente mais faz aqui é olhar dados, né, então, cara, sei lá, desde a contabilidade até a operação ali, pô, a gente tem um pezinho na engenharia. Então, é bastante disso, né? A gente decifrar e desmistificar esses dados para que, de fato, a gente consiga traduzir eles em resultados, né? E, Vitor, cara... E até pegando um gancho, assim, por exemplo, os dados, eles vão te dar o padrão do que está funcionando. Mas aí a parte Hollywood vai ter que pensar, para seguir o padrão ou para romper o padrão, né? Exato. Então, os dados, eles são para diminuir muito o seu risco e para lhe orientar no nevoeiro, né? Mas eles não têm todas as respostas mesmo, né? Então, o que a gente vai fazendo é testando, até que os dados também nos orientem como é que isso vai ter chance ainda de performar melhor. É isso. Vitor, cara, a gente já está encaminhando para o final. Acho que isso aqui se condensar, né, de fato a gente, é um conteúdo muito valioso, né, eu acho que a discussão que a gente trouxe aqui é uma discussão que, no meu ponto de vista, tinha que estar sendo discutido com uma frequência muito maior, trazer isso para não só empresas do nosso segmento, né, ligadas a marketing, mas trazer isso para dentro de marcas, para dentro de empresas aí centenárias, indústrias, cara. A indústria, ela precisa estar conversando disso, né? E igual um case muito legal que eu sou fã, é a própria CIMED, né, do João Adib. Eu acho que, cara, eles estão fazendo um trabalho incrível de uma puta indústria farmacêutica, trazendo toda uma comunicação digital com Creator, a ação que eles fizeram com o CarMed foi genial. Impressionante aquilo. Não, exato. Então, assim, isso é uma provocação que, a gente precisa trazer esse tema para mais outras áreas, para mais outros segmentos, né? E, cara, para fechar, a gente tem aqui, eu quero 2 pontos seus, né? Duas informações. A primeira, cara, como de praxe, eu quero que você indique pra gente um conteúdo, um vídeo, um podcast, algo que te deu algum insight, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, mas que, cara, contribuiu 1% a mais ali para alguma visão sua de vida ou de negócio. Pedro, tu sabe que, obviamente, eu vou contar um segredo aqui para nossa audiência, de que eu já sabia dessa provocação e eu fiquei fritando a semana inteira, porque eu acabei um livro, eu não consigo tirar ele da cabeça, e eu não queria dar uma dica tão cabeçona, mas não vai ter jeito, vai ter que ser esse mesmo. Manda bala. Que eu estou até com ele aberto aqui para não errar aqui, que é um livro muito incrível chamado Quando Deixamos de Entender o Mundo. O título já é muito bom, né? A gente vive aqui com um monte de gente dizendo que sabe como entender o mundo e estratificá-lo ele numa lista, né? Faça isso, faça aquilo. E é um livro de um autor chileno, que é o Benjamin Labatut. Ele tem um nome que parece meio francês, e é um livro que mistura um ensaio científico com uma ficção, com um pouquinho de romance. Então, assim, é um gênero bem estranho, mas muito bom de ler,
Legal. E eu acho que o título informa muito o que ele é. Assim, é um livro para você ficar perplexo de como é difícil, né? Provocativo, de como é difícil mesmo entender o contexto que vivemos, como chegamos aqui e tudo mais. Recomendo muito essa leitura. Perfeito, perfeito. E, Vitor, estamos falando de comunidade, estamos falando aqui de criar redes, né, de começar esse movimento, e uma vontade, um anseio que eu tenho com esse projeto do Rocket Lab é que, de fato, eu consiga levar esses minutos, né, essa 1 hora aqui, que foi um conteúdo riquíssimo, para mais pessoas, para que a gente consiga alcançar mais profissionais ou líderes de marketing que sempre sonhou em ter ali 10, 20 minutos conversando com você, trazer isso e a gente continuar essa rede que a gente está criando. E eu queria que você indicasse alguém, um compromisso público, tá? Deixar bem claro. Então, o objetivo aqui é criar esse compromisso público, porque a gente vai convidar essa pessoa, vai trazer ela para cá, porque com certeza, vindo de você, vai ser uma outra cabeça muito boa aqui para a gente poder conversar. Olha, dessa vez eu não fritei, porque para mim é muito óbvio. O meu único receio foi de que ficasse muito jabá, porque já são a segunda pessoa da Snack, mas é que eu não tenho como não indicar meu sócio, porque eu vou te dizer, o Nelsinho é a grande locomotiva intelectual da Snack, ele é o visionário, eu sou o papagaio dele, assim, eu quando já entendi o que ele falou, ele já está em outra, e eu sou muito grato a ter ele como sócio, porque ele realmente é uma locomotiva incessante, assim, o cara está sempre pesquisando, e isso ele faz de uma maneira natural, por gosto. Eu acho que vai ser uma experiência incrível você conversar com ele, porque eu acho que você também vai ver mais projeções de futuro. Eu acho que eu fiquei aqui falando com você até me referenciando um pouco mais no passado, né, e traçando diferença. Eu acho que com o Nelson você vai ter a oportunidade de falar bastante de futuro. Cara, com certeza, assim, eu acho que a escadinha de conteúdo aqui tá subindo, o papo com a Patrícia foi animal. Agora eu tive uma outra aula aqui, e com certeza a gente vai receber o Nelson aqui com o maior prazer do mundo, até pela bagagem, toda a história que vocês estão construindo. É uma cabeça diferente, com uma perspectiva diferente, e isso que eu acho genial. Com certeza ele vai ser convidado, tá? Vitor, queria muito te agradecer, cara, pelo tempo, por estar aqui nesse episódio, ter topado gravar esse episódio com a gente. Eu fiquei muito feliz ali de quando a Patrícia, ela te convidou. E, assim, foi sensacional. Queria agradecer bastante aí, viu? Pedro, foi um prazer tão grande que eu não vi que a gente falou por 1h07. Eu tô vendo o relógio. Eu acho que não existe termômetro melhor que, se não vê o tempo passar, é quando o tempo passou de uma maneira muito legal, muito agradável. Eu que te agradeço de me escutar aqui, de querer saber da nossa história. Super oportunidade para a gente poder contar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então é isso. Muito obrigado, viu, Vitor? Forte abraço. Forte abraço. Até mais.